Bom pessoal, então vamos gravar aqui um vídeo da solução do simulado. Esse vídeo vai ser bem rápido, tá? Porque eu imagino que vocês devam ter pensado bastante aí nessas questões. Então, vou começar pela questão 1. Na questão 1 você tem uma função, né? Função f de x igual a 1 menos x sobre 1 mais x. E ele pede para calcular o limite da inversa de x quando x vai a 3. Então, esse símbolo aqui significa inversa de x, né? Então, f a menos 1 de x é a inversa de f de x. Então, são duas funções que têm uma propriedade especial. Esse f a menos 1, tá? Na verdade, ele é um símbolo que representa a função. Poderia ser g de x, h de x, tá certo? O que você queira. O importante é que a inversa é tal que, composta com a função original, dê a função identidade x. Ou seja, se você chamar o f a menos 1 de x de y, nós vamos ter que o f de y, né, a inversa de x, então esse aqui, esse y, essa letra está representando uma função, isso aqui é igual a x, tá? Então é a partir dessa definição, tá? Então isso aqui é a definição de função inversa, é a partir dessa definição que nós vamos encontrar a função inversa, né? Porque quer saber o limite da inversa de f de x quando x vai para 3. Então o primeiro passo é encontrar qual é a expressão dessa função inversa. Então, se f de x é isso, o f de y vai ser igual a 1 menos y sobre 1 mais y. Isso aqui tem que ser igual a x, tá? Porque é essa a definição de função inversa. Então aqui nós temos uma equação em x e em y, em que o x está isolado. Então nosso objetivo aqui é encontrar a função f a menos 1 de x. Então nosso objetivo aqui é isolar o y. Então multiplicamos aqui em cruz, nós vamos ter x que multiplica 1 mais y, né? Então 1 menos y é igual a x mais y, tá? E como nós queremos isolar o y, vamos deixar o y de um lado, tudo que tem y de um lado, tudo que não tem y do outro. Então, esse carinha aqui vai para direita e esse carinha aqui vai para esquerda. Então, esse x passou para o outro lado, menos x. Esse y passou para o outro lado, y. Então, você vai ter aqui x mais y, tá? Veja que você não isolou o y ainda não. Nesse passo aqui, para isolar o y, o natural é você fazer o quê? Colocar o y na evidência. Então, você vai ter 1 menos x igual a y, 1 mais x, tá certo? E agora, passa dividindo 1 mais x, você vai encontrar que o y é igual a 1 menos x sobre 1 mais x, tá? E lembra que o y representa o quê? O y representa o f a menos 1, né? O y, ele é o f a menos 1 de x. A gente colocou isso lá desde o início, né? Fizemos essa troca de variáveis. Então, essa expressão aqui está te dizendo o quê? Que o f a menos 1 de x é igual a 1 menos x sobre 1 mais x. Tá certo? Então, veja que o f de x, né, é igual a f menos 1 de x. Tá, vamos ver aqui, só relembrando, ó. É igual, mas isso aqui foi uma coincidência, tá? Isso não ocorre para toda função, não. Então, quando você pega limite de quando x vai para 3, aqui você tem a divisão de funções, que tem limite quando o x vai para 3, certo?
Então tem limite em cima que é menos 2, certo? Com x vai para 3. E aqui 4, então isso aqui vai dar menos 1/2, tá bom? Então, aqui é o menos 1. Então lembrando que para você calcular qualquer limite envolvendo a inversa, o primeiro passo vai ser calcular a inversa. Vamos para a próxima. Então, problema 2. Então, o que é que diz o problema 2? O problema 2 diz o seguinte: você tem uma função f de x igual a 3x menos 2. F de x igual a 3x menos 2. E tem uma relação aqui que diz que f do g de x é igual a x ao quadrado mais 4x mais 8. É igual a x ao quadrado mais 4x mais 8. E no item A ele pede o quê? No item A ele pede o g de 0 mais g de 1. E no item B ele pede a inversa do g. G de 0 mais g de 1. No item B ele pede a inversa de g. Então veja que para a gente calcular tanto o item A quanto o item B, o primeiro passo da gente é encontrar o próprio g de x, certo? Então, aqui nós temos uma expressão, a primeira expressão que é a definição da função f, e a segunda expressão que é a definição da composta de f com g. Então, como nós podemos aproximar essa primeira equação dessa daqui? É só você trocar o x por g de x, tá bom? Então, vamos fazer isso. Aqui, nessa primeira, tá? Nessa primeira aqui, nós vamos fazer o quê? F do g de x é igual a 3g de x menos 2. Tudo bem? Então, só que por outro lado a gente já sabe quanto é que é o valor dessa expressão. O valor dessa expressão é x ao quadrado mais 4x mais 8. Então nós podemos colocar aqui 3g de x menos 2 é igual a x ao quadrado mais 4x mais 8. E daí? Daí podemos isolar o g de x. Passo 2 para o outro lado, então nós vamos ter 3gx igual a x ao quadrado mais 4x mais 8, porque passou com o sinal de mais. E agora dividir tudo por 3, você vai ter g de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 10 sobre 3. Tá bem? Então no item A, ele está pedindo o quê? No item A, ele está pedindo g de 0 mais g de 1. Então você tem que calcular quanto é que é o g de 0. G de 0 só substitui x por 0, vai dar o quê? G de 0 vai dar 10 sobre 3, né? Porque aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0. Enquanto que o g de 1 vai ficar 1 mais 4, 15 mais 10, vai dar 15 sobre 3. E aí g de 0 mais g de 1 é igual a 25 sobre 3. Então esse foi o item A. No item B, ele pede a inversa. Então nós temos que calcular a inversa disso. Então, chamando o y da inversa de g, nós vamos ter que o g do y tem que ser igual a x. Só que o g do y é essa expressão aqui, substituindo o valor de x por y. Então, eu vou ter que y ao quadrado mais 4y mais 10 sobre 3 é igual a x, tá? Passando o 3 para o outro lado, você vai ter y ao quadrado mais 4y mais 10 igual a 3x. E aí,
Vamos pegar aqui. Você vai ter que y² mais 3y mais 10 menos 3x igual a 0. Você quer saber o valor de y, ou seja, você quer resolver essa equação aqui do segundo grau. Então, delta aqui vai ser 16 menos 4, que multiplica 10 menos 3x, certo? Vai dar o quê? Vai dar, deixa eu ver, 16 menos 40, vai dar 40 menos 16 dá 4, 24, então vai dar menos 24, mais 12x2, então esse é o delta. E quem é o y? O y é menos b, então menos 4, mais ou menos raiz disso daqui, menos 24, tá? Sobre 2. Então você tem essas duas funções inversas aqui, tá? Qualquer uma delas serve como resposta. Tudo bem? Vamos para a próxima. Então, problema 3. Que se trata do problema 3. O problema 3 diz o seguinte: você tem uma função f de x igual a x mais 1 sobre x² menos 3x mais 2, tá? E ele quer saber que você calcule o limite lateral, limite quando x vai pela direita do f de x, tá? Então veja o seguinte: quando o x vai para 1, esse numerador aqui se aproxima de 2 e esse daqui se aproxima de 0, tá? Então, nossa primeira meta aqui é saber como ele se aproxima de 0. Se aproxima de 0 sendo um número positivo, se aproxima de 0 sendo um número negativo. Para isso, vamos fazer a análise dessa equação aqui, tá? Do segundo grau. Então, vamos chamar essa função aqui de uma função, sei lá, g de x igual a x² menos 3x mais 2. O delta dessa equação é igual a 9, tá? Menos 4 vezes 2, 8, é igual a 1. Então, as raízes vão ser o quê? Vão ser 3 mais ou menos 1, que é a raiz de delta, dividido por 2. Então, você tem aqui duas raízes. 4 dividido por 2 dá 2. 3 menos 1, 2 dividido por 2, 1. Então, se nós fôssemos esboçar o gráfico dessa equação, né, do segundo grau, ela teria uma raiz aqui em 1, outra raiz aqui em 2. Ela é uma parábola com cavidade para cima, porque o coeficiente líder aqui é 1, que é positivo, então seria algo mais ou menos assim, tá bom? Então, quando ela se aproxima de 1, vindo aqui pela esquerda, tá? Veja que o valor da função é positivo, tá? Então, esse valor aqui, esse denominador se aproxima de 0, tá? Mas, vindo pela esquerda, tá? Se aproxima de uma forma positiva. Então, esse limite aqui vai ser quanto? Vai ser mais infinito. No item B, ele pede o limite se aproximando de forma pela esquerda, pela direita, né? Então, esse aqui vai ser o quê? Aqui eu me enganei, tá?
se aproximando pela direita, vai ser assim. Esse mais 1 significa se aproximando pela direita. Então se aproxima de forma negativa, então isso aqui vai ser menos infinito. E quando se aproximar pela esquerda, tá? Fazendo a mesma análise. Então limite do f de x, quando o x se aproxima pela esquerda, vai ser menos infinito. Tá? Então, se você tem um limite lateral pela direita e pela esquerda dando diferente, é porque não existe o limite do f de x quando o x se aproxima de 1. Tá bom? Então, essa aqui foi a terceira questão, né? Porque esse aqui é o item C. O item C, olha só, ele pergunta se existe, então a resposta é não existe, tá bom? A próxima questão, você tem uma função definida em intervalos, tá? Então, vamos para aqui para a próxima página. Você tem a função f de x, que em um primeiro intervalo ela é x mais 1, né? Que intervalo é esse? Sempre que o x for negativo. No item 2 ela é ax² mais b, para o x entre 0 e 1, tá? E é menos x mais 3, sempre que o x for maior que ou igual a 1. E no item A ele pede o quê? Pede o valor de a mais 3b para que essa função seja contínua. Para a função ser contínua, tem que existir limite para todos os valores de x. Os únicos valores de x que podem dar problema são exatamente onde esses intervalos aqui são quebrados, que no caso é o 0, e aqui no caso 1. Ou seja, você tem aqui uma função tá? Já vamos esboçando aqui o gráfico, tá? Que até 0 ela é x mais 1. Ou seja, até aqui o 0, o comportamento dela é um comportamento linear assim. Certo? Então aqui 1. Então, de menos infinito a 0, ela assume esse valor x mais 1. Todo mundo aqui é contínuo, tá? Depois do 1, tá aqui 1. Ela assume que valor? Ela assume valor dado por essa expressão aqui, menos x mais 3. Quando x igual a 1, ela é igual a 2. Ou seja, você vai ter uma função cujo gráfico é uma coisa mais ou menos assim. Aqui, ponto 2. E vai descendo. Certo? Por que vai descendo? Porque esse coeficiente aqui é menos 1. E aqui no intervalo você tem uma parábola, tá? E essa parábola tem que ser tal que conecte esses dois pontos, né? Então, o gráfico vai ficar alguma coisa assim. Então, A e B tem que ser escolhidos de modo que o gráfico da função parabólica una esses dois pontos. Para isso, a cola aqui tem que ser perfeita, né? A cola no 0, a cola no 1. O f de 0, né? Se você olhar por esse lado aqui, ele é quanto? Ele é 1. Para que a cola dê certinho aqui, você vai ter que o 0, que multiplica o a, né? 0 ao quadrado, que multiplica a mais b, tem que ser igual a 1 também. Ou seja, você automaticamente aqui descobre que o b tem que ser 1. Tá bom? E a cola para o 1 também tem que funcionar. O f de 1 aqui, por essa expressão, sem parâmetros, né? Ela é igual a 2. E por outro lado,
você vai ter que A vezes 1 ao quadrado, né, vai dar A. A mais B tem que ser igual a 2. Tá? A mais B tem que ser igual a 2. E aí, sabendo que o B é igual a 1, você sabe que o A também tem que ser igual a 1. Então, você tem que o A é igual a 1, que o B é igual a 1. Portanto, aquele valor que ele pede, A mais 3B, A mais 3B. Aqui você está fazendo nada mais do que 1 mais 3 vezes 1, que vai dar 4. Essa aqui é a resposta para o item A. E o gráfico a gente ganhou de graça aqui. É a resposta para o item B. Deixa eu colocar isso em vermelho. Então, isso aqui é a resposta para o item A. Aqui é a resposta para o item B. Tá beleza? Então, tá aqui o esboço do gráfico, né? Ganhamos de graça. Vamos para a última, tá? Onde a gente tem que aplicar aqui as propriedades dos limites. Então, você tem aqui 3 limites e quer calcular cada um desses valores. Bem, aqui nós podemos analisar o seguinte. Quando x se aproxima de 1, esse primeiro termo vai se aproximar de 2, certo? Esse daqui vai se aproximar de 4 e esse aqui vai se aproximar de 5. Como todos esses valores são diferentes de zero, de mais infinito, esse limite aqui, usando as propriedades de multiplicação e divisão, soma, dá para ser calculado, né? Vai ser 2 vezes 4 dividido por 5. Né? Então, vamos lá. Problema 5, item A, vai ser 2 vezes 4 dividido por 5, que dá 8 quintos. Já no item B, que nós temos o x vai a 1, esse aqui vai ser a 0, esse aqui vai ser a 0, esse aqui vai a menos 1. Então, você pode pensar que existe uma indeterminação, tá? Mas muito cuidado que esse x ao quadrado menos 1 representa uma fatoração, pode ser fatorado, né? X ao quadrado menos 1 pode ser calculado como x menos 1, x mais 1. Daí, aquela função f de x que está escrita lá, pode ser vista como x a menos 1, x mais 1, né? Que é o x ao quadrado menos 1, vezes x menos 2, tudo isso dividido por x menos 1. E essas parcelas sendo iguais, elas são canceladas. Então, aquela função ali pode ser pensada exatamente como o quê? Como x mais 1 que multiplica x menos 2. E aí, quando x se aproxima de 1, limite de quando x se aproxima de 1 do f de x, vai ser simplesmente o produto aqui, que é 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E essa é a resposta para o item B. No item C, o que nós temos? Quando o x vai para 1, esse aqui vai para 2, esse daqui vai para 4 menos 3 vai dar para 1, né? Então 2 mais 1 dá 3 aqui em cima. E o numerador vai para 0. Nós sabemos que é uma coisa constante indo para 0, ou vai para mais infinito ou vai para menos infinito. Depende o quê? Depende do sinal da fração. Como em cima é positivo, né? Porque eu tenho 2 mais 1 dá 3 positivo, só resta saber o sinal do denominador. Só que aqui você tem um módulo, né? O módulo garante que as coisas são sempre positivas. Então, positivo dividido por positivo vai dar positivo. Então, só pode ir para mais infinito. Então, no item C, a resposta é simplesmente mais infinito. Tá bom? Então, essa aí foi a solução dos nossos simulados. Boa prova para vocês.